Saudações alviverdes a todos. Eu sou Conrado Cacassi e vamos para a entrevista coletiva do professor Abel Ferreira, concedida ontem após a magnífica vitória do Verdão lá na Arena MRV, Palmeiras 4, Atlético 0. Chocolatada nos caras na casa deles, um dos times mais fortes do Brasil, inclusive para acabar com essa narrativa aí que alguns cornetinhas estavam querendo sustentar de que o Palmeiras não ganha de time forte, só ganha de time fraco. Tá bom, então... agora eu vou falar que mas tava desfalcado. Mas, pô, o Palmeiras também tava. O Palmeiras tinha 6 desfalques, porque a gente tem que contar o Endrick como desfalque também, porque o Endrick estaria com o Palmeiras não fosse a seleção brasileira, porque ele não completou 18 anos ainda. Tá? Então eram 6 desfalques, embora no nosso pré-jogo a gente tenha colocado 5, porque o Endrick não volta mais, mas tecnicamente são 6. E vamos combinar que um desfalque do tamanho do Endrick, também do Gustavo Gomes, do Richard, não são desfalques quaisquer. Sem falar do Dudu, né? Que teve toda essa situação, que inclusive eu acredito que vai ser abordada inevitavelmente pelo Abel nessa coletiva. Aliás, todo mundo querendo muito ouvir a versão do Abel, o que o Abel tem a dizer dessa situação. Então, além do jogo em si, que foi um jogaço, vai ser muito legal ver o Abel falar sobre a partida, também tem toda a situação do Dudu. Então eu vou parar de falar aqui e vamos logo para ver o que o Abel falou, que é o que mais importa para a gente. Eu vou tentar, se conseguir, falar daquilo que é mais importante, que é o jogo. E dos jogadores, e dos treinadores, e do Atlético Mineiro, que é uma equipa muito forte, muito bem treinada. Tivemos a oportunidade de analisar o Atlético Mineiro, uma equipa que, tal como nós, vai lutar para ser campeão. Tal como nós, tem alguns desfalques também. Como te disse, acho que foi um jogo onde nós entramos muito forte, na minha opinião, e merecedores de marcar primeiro. Depois pode acontecer contingências de jogo e não vou falar sobre a situação da expulsão, porque não é a mim que me cabe. E claro que depois da expulsão a ganhar 1-0, o jogo ficou menos difícil. Mesmo assim, o adversário, ao intervalo, corrigiu os jogadores a preparar já a possível substituição que o treinador do Atlético Mineiro podia fazer, que era tirar um zagueiro e jogar em 4-2-3. Isso. Foi isso que fez. 4-2-3, tenho minhas dúvidas. Na verdade, era um 4-4-2, um 4-5-1, 4-2-3, porque era muito móvel. O Cadu, o Paulinho, são jogadores muito móveis. Então você não consegue definir se os caras são atacantes, se eles são meias. O próprio Zaratio, o próprio Igor Gomes, são volantes, são meio-campistas de marcação que tem uma chegada à frente muito forte e eventualmente eles se convertem em atacantes. Então, essa referência numérica que o Abel faz, para mim, ela é só uma referência. Tá? O fato é que, mesmo com um jogador a menos, o Gabriel Milito conseguiu manter o Galo competitivo. Só não foi suficiente para bater de frente com o Palmeiras, que estava muito inspirado ontem, mais uma vez. Logo no início da segunda parte, os meus jogadores olharam para mim logo a dizer: professor, como tínhamos falado, é assim que eles vêm. Estivemos preparados para isso. Acho que fizemos um jogo inteligente, maduro, corajoso, em casa de um estádio lindíssimo, que eu particularmente gosto da grama. E os nossos jogadores e o Atlético Mineiro merecem bons espetáculos. Infelizmente ou felizmente caiu para o nosso lado, num jogo menos conseguido do nosso adversário e num jogo onde o Palmeiras mostrou toda a sua força coletiva, e é por aí que nós jogamos, e uma coragem de vir a este jogo, discutir o jogo desde o primeiro minuto, e na minha opinião, por tudo que aconteceu durante o jogo, eu acho que fomos uns justos vencedores. Abel, boa noite. Eu queria que você falasse... Lá vem Dudu. Depois da partida contra o Vasco, falando sobre o Dudu,
Você disse que havia conversado com o jogador vários dias Ficou até a preta a partida tela. de quarta-feira contra o Vasco. E também nessa coletiva você disse que ninguém sairia do Palmeiras, a não ser que fosse pelo pagamento de uma multa rescisória. O que aconteceu depois disso, né, entre a possível saída do Dudu e hoje o fico dele, e como vão ser os próximos dias, como é que foi o papo que você teve com ele depois de quarta-feira e hoje? Eu imagino que ele, antes de fazer a publicação na rede social, ele teve uma conversa interessante com você. Eu mantenho tudo aquilo que eu digo e que disse. E vocês viram ainda hoje, estávamos com 22 jogadores, havia espaço para mais um. E obrigado por tu me fazeres essa pergunta, porque eu fui lendo que a assessoria do Dudu passou informação de que o treinador tinha mentido. Eu vou voltar a repetir aquilo que eu disse no dia do jogo. Foi uma semana onde falei muito com ele, se ele estava preparado para este jogo. Vasco, se lembrarem, foi contra o Vasco que ele se lesionou, o primeiro jogo contra o Vasco. Como eu fui dizendo, para os inteligentes que entendem, há ali um lado emocional muito forte. E no dia do jogo, e esta é a única verdade, e quem fugir disto está a mentir, o Dudu veio falar comigo e pediu-me para não jogar. E eu pedi-lhe a ele: Dudu, eu quero que tu venhas connosco e que ajudes da forma que puderes no banco e no balneário. E o Dudu disse-me: professor, mas durante o jogo vão cantar o meu nome. Eu disse-lhe: Dudu, eu vou-te dizer uma coisa, eu não faço equipas para a torcida, eu faço equipas para ganharmos jogos, para dar alegria à torcida. Estou dentro, estou preparado. Foi isto que ele me disse. Esta foi a conversa que nós tivemos. Tivemos uma conversa ontem, onde o Dudu veio falar comigo e disse: professor, estou aqui e estou disponível para o jogo. Como vocês leram, e muito bem, um comunicado muito claro do clube, o Departamento de Futebol entendeu, em função de toda esta, vocês quiserem, novela, história, preservar o jogador e esperar que isto se resolvesse. É a única questão. E deixa-me acrescentar, porque é isso que me interessa a mim. A Presidente já foi muito clara naquilo que disse, e o mais importante, o Abel tem uma má relação com o Dudu, isso é mentira. Boa. O Dudu, até a lesão com o Abel, se não foi o jogador que mais jogou, foi um dos jogadores que mais jogou. Mas está seguro entre os 2, 3 primeiros. Para não dizer que foi o que jogou mais. Aliás, eu até acho que em 2022 foi o jogador que mais jogou. Quando teve uma época completa comigo. Eu vou dizer coisas que não devia, mas que é para as pessoas ficar bem claro. Só fui à casa de um jogador a churrasco. De um. Foi o do Dudu. Eu tenho uma ótima relação com o Dudu, como tenho com todos os jogadores do Palmeiras. E do Dudu, o que peço ao Dudu é o que peço a todos os outros. Viram este golo que fez o Estevão? Vocês vão-me vibrar com o golo. Eu não vibrei com o golo. Ou vibrei, minto se não disser isso. Viram quem é que recuperou a bola e como é que ele recuperou a bola? Isso é imagem de marca do meu Palmeiras. E quem não fizer isto não joga. Seja ele quem for. E o Estevão chegou ali, recuperou a bola e espetou com ela. É isto que nós queremos ver em todos os jogadores. E, portanto, para fechar esse assunto, a relação que eu tenho com ele é uma relação franca, é uma relação séria, uma relação profissional e honesta. E quem disser o contrário Está é mentindo. porque tem outras intenções por trás. Boa. Há de interessar a alguém dizer publicamente que o Abel e o Dudu não têm boa relação. Há de interessar a alguém. E para fechar este assunto, quero dizer o seguinte. Antes que ele feche, só para não perder o raciocínio. Muita gente falando, aproveitando a situação para minar o trabalho do Abel e jogar a responsabilidade de uma saída do Dudu do Palmeiras numa suposta má relação com o Abel. Isso foi muito lido nas redes sociais, entre aspas, né, que a gente tem. E o Abel a gente não vê o Abel tão irritado como ele está nesse momento, falando desse assunto tantas vezes. Por que isso deixa ele muito irritado? Ele fica irritado às vezes quando a gente fala de tática, quando a gente, né, faz pergunta idiota para ele,
a respeito de tática, ele fica irritado. Mas não desse jeito. Esse jeito tá pegando, assim, ele tá se sentindo sabotado. Ele tá vendo maldade. E é maldade. Ele não tá vendo coisas. É gente que tá fazendo com maldade. Então, esse é o resultado. Ele fica pistolaço. E o que me deixa estarrecido é ver que tem um monte de torcedor que até gosta do Abel, porque tem os que não gostam mesmo, que vão fazer o mesmo joguinho desses caras da imprensa. O cara da imprensa falou que o Abel e o Dudu estão de briga. Vamos aproveitar, né? Vamos aumentar essa narrativa aí. Então quem está mal intencionado, está mal intencionado. O problema maior são os que não estão mal intencionados e que embarcam nessa história e começam a repetir. Porque o Abel é paneleiro. Aliás, paneleiro em Portugal é outra coisa, hein? Não é quem faz panelinha, tá? É outra coisa. Porque o Abel é paneleiro, porque o Abel tem a turminha dele, porque o Abel odeia o Dudu. O Dudu tá saindo do Palmeiras por causa do Abel. Gente que gosta do Abel entrando nessa conversinha. Então o Abel tá deixando muito claro que tem apreço pelo Dudu, tem uma relação honesta com o Dudu, franca, aberta, tá falando isso abertamente. Então se o Dudu acha que isso é mentira, ele que venha a público e desminta, assim, não tem nada disso, eu detesto o Abel me detesta. Vamos ver se ele vai falar isso. Né? Então a palavra está dada, inclusive dando exemplos. Foi um dos jogadores que mais jogou comigo, foi o único jogador que eu fui na casa, então não tem nada de coisa pessoal. E deu a letra do Estevão. Falou assim, ó, o que eu espero do Dudu é que ele faça exatamente o que fez o Estevão hoje. Se ele entrar em campo e se comportar com a marca registrada do Palmeiras, que eu exijo, que é jogadores mordendo, jogadores resolvendo o jogo, dando tudo de si, como fez o Estevão, se o Dudu fizer isso, está tudo certo. E é assim que a gente tem que encarar. Foram 48 horas muito chatas. Começou no final da tarde de sábado e terminou no final da tarde de segunda-feira. Foram 48 horas. Parece que durou 10 dias. Foram só 48 horas. Então que essas 48 horas sejam dobradas, guardadas num cantinho ali e que o Palmeiras siga como se nada tivesse acontecido. Isso sendo prático. Isso para fazer o que é melhor para o Palmeiras. Mas ele nunca vai ser mais meu ídolo, ele nunca... Cada um com seus critérios de idolatria, isso para mim, acho que não importa para ninguém. Só para cada um. Cada um sabe dos seus ídolos. Agora, ficar falando, ficar berrando, eu odeio o Dudu, não gosto mais dele, não sei o quê, só piora. Então, se alguém tem algo ruim para falar do Dudu, todo mundo é livre para pensar o que quiser. Só que, dado que ficou, ficar alimentando questões contra jogador do Palmeiras, joga contra o Palmeiras. Então vamos ser inteligentes. Vamos usar aqui o que tem aqui no meio das duas orelhas? Vamos. Quem gera a carreira do jogador é o seu agente e ele, não sou eu. Quem dirige o clube é a nossa presidente e o Barros. E quem treina a equipa, o elenco, sou eu. Isto é muito claro entre todos nós. E, portanto, vocês já viram os nossos jogadores a mandar mensagens para o Dudu, tem contrato até 2025, renovou o ano passado, melhorou as suas condições contratuais. Como eu lhe disse na conversa particular, o que é que eu quero e o que é que eu espero dele é que ele recupere, que entre e que faça aquilo que ele sabe fazer, que nos mostrou. Rendimento, golos e assistências. É isso que eu e todos os torcedores esperam de um jogador como o Dudu. Portanto, tudo o que se falar à volta disso, e essa novela, é assim, eu não pago pato para ninguém. Essa novela nem sou ator principal, nem sou ator figurante, nem sou ator principal, nem sou secundário, nem figurante. Essa novela, eu estava na minha nauzinha, naquela nau,
a tapar os buracos, a ajustar as velas, como tu disseste, e de repente virem para trás, malta, bem tempestade, ajustem. Foi o que nós fizemos. E com todas as tempestades, os meus jogadores fazem isto. Seja onde for, seja contra quem for, jogue quem jogar, jogamos para ganhar. E vou voltar a referir, a maior estrela que o Palmeiras tem são duas. Periquito e o Porco. São os únicos, que já disse isto, são os únicos que não são substituíveis. Os únicos. O resto, meus amigos, o clube fica e todos nós vamos passar e aplaudir este grande clube que é o Palmeiras. Está bem? Olha só, é importante ele também destacar. Peraí, João, já pergunta. Importante ele mencionar que o elenco está com o Dudu. Que o elenco já fez manifestações, e fez mesmo, de apoio à permanência do Dudu. Que é outra narrativa que estão querendo emplacar aí, de que o Dudu já não tem mais clima. Aí é o contrário, né? É quem pegou ódio do Dudu e quer falar, não, porque agora o Dudu tem que ir embora, porque não sei o quê, porque ninguém mais quer saber dele, o clima está insustentável, como se eles estivessem lá dentro, né? E soubessem o que está acontecendo lá dentro. Não, tá tudo certo. O ambiente é bom. E aí ele fecha dizendo, olha, em meio a tudo isso, eu, Abel, que estava alheio a essa situação, porque ele começa falando isso, olha, meu papel é dirigir o time. Quem dirige o clube é a presidente e o diretor, e quem dirige a carreira do jogador é o agente. Então, claramente não tem nada a ver com Abel, né? A não ser diante dessa narrativa imposta de que tudo começa porque o Dudu está insatisfeito com o Abel, que é outra narrativa que querem emplacar também. Então o Abel está deixando claro, eu estava fora, eu vi um negócio acontecendo, meu papel era simplesmente falar, tô puxando as velas aqui, ó. Ele faz essa comparação com o Manaus no oceano e fala, às vezes tem umas tempestades, a gente tem que, né, puxa uma vela aqui, ajeita ali e segue. E nessa que seguiu, foi lá em Belo Horizonte e enfiou 4-0 no Atlético Mineiro. Então, olha a satisfação dele de ver como o Palmeiras rapidamente contornou essa situação e não deixou afetar o andamento do campeonato, do time dentro do campeonato, né? Então, 48 horas, acabou, pedra em cima. Vamos em frente. Você chamou agora a atenção por uma característica que você cobra muito dos seus jogadores, que é de correr muito, de buscar a bola no ataque. E eu queria chamar a atenção para um jogador que se destacou muito no início do ano, foi o artilheiro do Palmeiras no Campeonato Paulista, um dos melhores jogadores. E agora, depois da saída do Endrick, o Flaco teve pouquíssimos minutos contra o Vasco. Hoje ele entra no final e consegue deixar o gol dele. Como que você projeta a sequência dele na temporada como um jogador que integra aí o seu elenco? É um dos nossos avançados, juntamente com o Rony. Se tu te lembrares, ele teve uma lesão e teve que sair por uma lesão. E depois jogou primeiro o Rony, teve muito bem no último jogo, teve muito bem no jogo com o Criciúma. Eu lanço-vos um desafio. Vocês sabem onde é que começou o lance que deu o escanteio do golo da vitória? O Rony roubou a bola. Desafio-te a ti a veres onde começa o lance que dá o escanteio que vai dar a vitória. Quem é que vai lá, quem é que recupera, quem é que leva para a frente. Pronto. Agora, eu adoro os dois. Adoro o Lopes, que jogando 5 minutos, ou 20, ou 50, entra e joga e faz. E deixem-me também dizer-vos outra coisa, com todo o respeito. Uma coisa é o Paulistão. Os adversários não são iguais. Tem razão. Certo? E vocês já viram a vontade que os adversários jogam contra o Palmeiras, certo? Já viram como é que o Santos jogou contra o Palmeiras, não viram? E já viram como é que está o Santos agora, não viram? Pronto. É isto que eu tento vos dizer. As equipas contra o Palmeiras metem a faca nos dentes e vão dar o melhor. E nós temos que fazer igual. Se nós corrermos tanto como o nosso adversário, a minha equipa tem muita qualidade. Individual e coletiva. E eu esses dois, portanto, eu não posso só falar do Lopes, se não falar também do Rony, que são os nossos dois centroavantes, né? São exatamente, estás a ver como chegaste lá, quero
um jogo mais de profundidade, tem o Rony. Quero um jogo mais de aproximação e de cabeça, tem o Lopes. E tem um, que para o mal dos meus pecados hoje se lesionou, que é o Lázaro, que estava-me a dar coisas que a equipa estava a precisar. E infelizmente hoje lesionou-se. Isso foi o mais negativo hoje do jogo, foi perder um jogador que me estava a fazer a ligação do meio campo e para o ataque, a chegar à área, mas é o que é, vamos procurar outras soluções, como te disse. Outro marinheiro vai ter que pegar na vela e remar no remo e ajudar a remar. A confirmação, então, da lesão do Lázaro, algo que a gente já percebeu durante a transmissão ontem, quando ele põe a mão na parte de trás da coxa e fala, ih, muscular. Então, confirmado. Perdemos o Rômulo, não sabemos por quanto tempo, pode ser rápido, pode demorar mais um pouco. Perdemos o Luiz Guilherme, caiu no colo do Dudu a vaga de novo. Então, o risco, entre aspas, risco, de ver o Dudu em campo desde o início do jogo, na quinta-feira contra o Bragantino, é enorme. Tá? Então, já vamos começar o jogo com o Dudu em campo, imagina. Pergunta do João, muito boa, né? Ele pergunta do Flaco Lopes, por que o Flaco Lopes fez um Campeonato Paulista muito bom e hoje, claramente, a preferência entre Rony e Flaco está com o Rony, hoje. E o Abel é um cara que dá muito mérito ao momento, joga quem está melhor. E ele prefere valorizar o Rony. Ele sabe que esse tipo de pergunta pode virar uma casca de banana, mesmo não sendo. Porque se ele começa a falar do Flaco Lopes, ele desvaloriza o Rony. Ele até entende que pode ter uma crítica embutida, tipo, por que você está escalando o Rony e não o Flaco? E na verdade a gente quer entender. Na verdade a pergunta é essa, mas é uma pergunta para que a gente entenda taticamente. Então ele fala da profundidade, ele fala da questão tática de escolher ou um ou outro, mas também fala da intensidade do Rony, que ele considera muito importante. Mesmo que o Rony não seja exatamente um cara com a técnica mais apurada, um finalizador tão potente. A gente vê, o Flaco ontem, com 15 minutos em campo, fez o gol. O Rony ficou 85 minutos e não fez. Mas o que o Rony gera durante a partida, ele atua até como um jogador de defesa. Tamanha pressão que ele faz na saída de bola dos caras, qualquer que seja o adversário, ele atrasa o ataque de todos os adversários. Então ele joga como atacante, ele joga como defensor, e é uma frase definidora do Rony que ele sempre usa. Se o Rony fosse um baita finalizador, ele seria um jogador nível top da Europa. O que atrasa a carreira do Rony é exatamente essa dificuldade que ele tem, às vezes, de arrematar, de fazer o gol, às vezes até de dominar uma bola, de não ficar tantas vezes impedido. São as limitações dele, que ele compensa com outras qualidades e fazem dele uma peça muito boa para um elenco de um time como o Palmeiras. Para a América do Sul, tá ótimo, né? Titular, eu questiono. Ele tá melhor que o Flaco Lopes? Aí eu acho que um tá melhor em alguns aspectos e o outro tá melhor em outros. E aí acaba sendo a escolha pessoal do Abel. Então se o Palmeiras for ao mercado e trouxer um 9 que seja completo, que tenha toda a força física, a disposição, a correria e a habilidade técnica, contratar um cara desse é caro. Ótimo que se vier. Como eu quero que venha um cara desses. Vai vir e vai ser titular. Se não traz um cara desse nível, a gente vai ficar nessa. Rony uma vez, Lopes outra vez, os dois na mesma partida, sai um, entra outro. E tá tudo certo, o Palmeiras segue ganhando os jogos. Claro que com alguma dificuldade. Se vier um novão, um camarão para pôr a 9, nível do Endrick, aí fica tudo bem mais fácil. Abel, boa noite. Dina Almeida, do canal Afonso Alberto, BH Esportes. Abel, eu queria saber de você como você tem tratado toda a renovação do elenco do Palmeiras depois de tantos anos comandando essa equipe.
Queres mesmo saber? Com amor, carinho e responsabilidade. E eu fico muito triste quando dizem que o meu relacionamento com os jogadores é ruim. Porque essa é a base de tudo. Se quando quiserem perguntar qual é a base do meu trabalho, a base onde tudo começa é no relacionamento. É no relacionamento. Por isso fico triste quando vejo mentiras estampadas, ou então, porque vocês sabem também como eu, deve interessar a alguém dar esse tipo de notícias. É com, como te disse, com muito amor e carinho e com muita responsabilidade. E Vocês notaram a expressão facial dele quando ele fala das pessoas que falam com maldade? Ele faz uma expressão de raiva. Ele fica realmente contrariado quando alguém tenta emplacar essas narrativas. Eu vejo muita sinceridade no Abel quando ele fala isso. Não sei vocês, posso estar sendo ingênuo, tem gente que quer ver sempre algo por trás de tudo, que é tudo teatro. Eu vejo muita sinceridade no Abel nesse tipo de fala. E quando ele transparece, quando ele faz essa expressão facial, que ele não faz com frequência, é porque ele está realmente pistola. eu hoje, quando vi o Fabinho entrar no jogo, vou-vos dizer o que é que eu lhe disse no final. Quando vejo o Fabinho entrar no jogo, a fazer aquelas 2 recuperações, a correr para trás, a roubar, eu digo, eu não vou buscar ninguém. Eu não sei se é contigo que eu vou ganhar ou não, mas é contigo que eu quero ao meu lado. Não sei se é contigo, é com jogadores assim como ele, com vontade. Como já te disse, a estrela é a equipa, é para a equipa que nós jogamos e eu gosto desses jogadores. Quando tu precisas, eles entram e dão a vida. E eu falo do Fabinho porque aqui toda a gente olha só, tem que driblar, tem que fintar, tem que correr, tem que fazer tudo. Tem que driblar, tem o golo do Estevão. As pessoas perguntam-me, mas porquê é que tu disseste que ele fazia coisas diferentes daquilo que já viste? O golo que ele fez, já outros aqui o fizeram. Agora, roubar a bola como ele roubou para fazer o golo, poucos o fazem. E é isso que eu não cobro, eu cobro de todos os jogadores a mesma coisa. Que idade é que ele tem? 17? É o que eu cobro dele. Ele no final estava todo contente. Sabes onde é que começou o teu golo espetacular? Lá foi na recuperação de bola. Então, para fazer golos é preciso recuperar a bola. Portanto, é isto. É com amor, carinho e muita responsabilidade. Abel, Olá. Parabéns pela vitória. Obrigado. Fala e pode fute. Abel, em todos os veículos de comunicação, saíram meio dessa novela do Dudu, que integrantes de uma organizada tinham conversado com o jogador nessa possível saída dele. Na sua visão, que a gente vê seu perfil como gestor até de pessoas, que você enxerga isso de integrante de organizado conversar diretamente com o atleta? Você acha que pode interferir na carreira, em alguma decisão, até mesmo dentro de campo com o jogador? Você acha isso correto? Não, a vida pessoal, o jogador, eu vou ver se eu me consigo explicar com vocês. Quando os jogadores saem da porta do CT para fora, eles são livres de fazer o que quiser. É claro. Vivemos em democracia, em liberdade, cada um faz aquilo que quiser. Eu só cobro do CT para dentro. Como é que treina, o que é que tem que fazer, a todos. A vida particular deles, não sou eu que decido. Como eu te disse, eu sou treinador, quem gere a gestão de carreira dos jogadores é do agente, a gestão do clube são dos presidentes e o técnico treina e ajuda os jogadores a serem cada vez melhores. Essa é a minha função. E o que o Dudu, essa é só a minha única preocupação. 9 meses de recuperação, a ajudá-lo da forma que eu podia, ainda agora com conversas para dizer, Dudu, como é que te sentes? Essa é a minha função, para que ele volte àquilo que nós queremos dele. É rendimento, é fazer golos, é fazer assistências, é defender, é atacar, né? Já para não falar dos títulos que ganhamos juntos, é só olhar os números. Quando quiserem, olhem para os números e vejam quantidade de jogos que jogou, tudo, títulos, para depois não virem arranjar histórias. Eu não jogo contra nenhum jogador do Palmeiras, a não ser que hajam ali, se fizermos o rachão, aí meu amigo, eu quero ganhar, como vocês veem às vezes aqueles jogos que eu faço com eles, quando há o rachão. Agora, eu não jogo contra os jogadores de Palmeiras, eles são meus jogadores, e eu dependo deles.
Todos eles precisam do meu amor e o meu carinho e a minha atenção. Agora, eles sabem, todos, por regras da FIFA, só podem jogar 11 e entrar 5. E para o mal dos meus pecados, em agosto de 2023 fiquei sem menos uma opção. Foi a lesão do Dudu. Há 9 meses que ando a jogar sem o Dudu. Portanto, ele, como te disse, como a nossa Presidente falou, ele tem contrato até 2025 e o meu desejo é que rapidamente ele possa fazer assistências, golos, atacar, defender, que é o que todos nós esperamos de um jogador do nível dele. Perguntinha safada desse repórter. Eu aposto que ele é cruzeirense. Tá magoadinho que o Dudu não foi pro Cruzeiro. Aí jogar a casquinha de banana pro Abel falar mal da organizada, plantar a crise no Palmeiras, mas não conseguiu não. Não conseguiu não, rapaz. Tenta de novo. Boa noite, Abel. Paulo Massini. Abel, eu estou pensando aqui no lado humano do que aconteceu. No lado humano do que aconteceu com o Dudu. Gosto desse lado, muito. Você, ano passado, passou por isso, decidiu ficar no Palmeiras. Ele também decidiu ficar no Palmeiras. Só me façam um favor, não misture as coisas, por favor. Por favor, não fale de coisas. Água é água, vinho é vinho. Okay. É líquido os dois. Mas água é água, vinho é vinho. Beleza, mas você, com o apoio da sua família, com os apelos da sua família, você decidiu continuar no Palmeiras, renovar o seu contrato, enfim. Como fazer agora com o Dudu? Porque a gente tem uma pressão muito grande em cima dele por ter procurado o Cruzeiro, ter conversado com o empresário dele. Como que você vai lidar com isso daqui para frente, já que ele permanece no Palmeiras? E como você bem disse, nesses últimos 9 anos, ele é um dos responsáveis pelo ressurgimento do Palmeiras. Obrigado, boa noite. Como Deus lida conosco. Quem nunca errou, que atira a primeira pedra. Não tenho mais nada a responder-lhe. Eu não entendi essa irritação do Abel, não. Pergunta do Massini, perfeitamente dentro do contexto. Talvez ele tenha se incomodado com a referência à situação que ele passou no final do ano passado. E é natural. Às vezes, eu falei que não entendi, mas pensando um pouquinho a gente começa a entender. O Abel, ele está sempre ligado que alguém vai jogar uma casca de banana nele. E às vezes não é uma casca de banana e ele acha que é. Então ele se fecha, fica na defensiva. E às vezes se irrita. E o Paulo Massini, do jeito que ele faz a pergunta, com essa voz calma, doce, ele pode, na cabeça do Abel, ele pode estar disfarçando uma maldade. Mas não é o jeito do Massini, é a voz natural dele, é assim. Porque a gente sabe, né? Quando alguém quer fazer uma armadilha, né? Disfarça. Então, muitas vezes as armadilhas vêm em forma de uma voz doce, né? De um sorriso. Então, ele pode estar achando que o Massini estava fazendo igual o da pergunta anterior, que jogou a casquinha de banana com queijo, né, para o Abel responder. Só que não foi. Foi uma pergunta para o Abel explicar como ele vai lidar em termos de relações humanas com essa reviravolta na cabeça do Dudu. E o Abel preferiu ser seco, lacônico. Falou assim, ó, quem não errou, nunca que atire a primeira pedra, usou a Bíblia e tá bom, vamos em frente. Abel, ainda sobre esse tema, caso de colocar então a pedra final em cima do tema, cara dele. Da renovação do Dudu, durante uma entrevista hoje, né, pela manhã, a Leila Pereira ela falou que, deixa eu até pegar a aspa aqui certinho, para dizer que ele tem um compromisso e espere que ele honre o compromisso com o Palmeiras e o Cruzeiro. O atleta não assinou, o Barros assinou. Pelo Palmeiras, o Dudu está vendido. Eu queria saber se em algum momento você foi envolvido nessas conversas e também, mais uma vez, se puder explicar melhor como recuperar o jogador depois desse momento. Ele insistiu na pergunta do Massini. Ele é jogador do... Eu volto a dizer, olha, porque eu estava
a tapar os buracos da nau, a tapar os buracos. Falei com vocês. Na última conferência disse tudo. Falei tudo. É só vocês irem atrás e ver tudo o que eu disse. Eu não altero nada daquilo que eu disse. Não fui eu que criei o enredo dessa novela. Não fui eu. O que eu quero é jogadores para nos ajudar a dar alegria aos nossos torcedores. É só isso que eu quero. Quem convocou o enredo, quem foi o autor principal, quem foi o autor secundário, que eram 3 ou eram 2, eu estou fora desse... Fora. Isso não é negócio meu, fora. Fora desse negócio. Ora, um jogador como o Dudu, que é um jogador que tem... tem uma história muito bonita no clube. Ele não é um jogador qualquer. Vocês viram como é que foi o Ronaldo no Real Madrid? Não é um jogador qualquer. Como é que foi o Neymar no Barcelona? Não são jogadores quaisquer. Portanto, como ele não é um jogador qualquer, foi tratado, segundo a direção, entre Dudu, a nossa direção e o Cruzeiro. Não é nada. E o resto é só o resto. De novo ele não respondeu a pergunta. A cara dele. De novo ele não respondeu a pergunta. Como lidar? É que para ele talvez seja muito simples. Como é que eu vou lidar? Ué, é jogador nosso e segue como se nada tivesse acontecido. Talvez o Abel não enxergue que precise fazer algo diferente com o Dudu. Tá resolvido, tá resolvido. Segue. De forma muito prática. Né? Às vezes até as pessoas que estão de fora comecem a enxergar problema onde não existe. Na cabeça do Abel. Eu estou tentando ler o que o Abel está pensando diante da resposta dele, sem maquininha de elementos, claro. Então me parece que o Abel está encarando isso de uma forma muito prática. Né? Ficou, o que eu quero é que ele venha, treine e siga. Estou sentindo ele bem, estou sentindo ele à disposição, acabou, pedra no assunto. E faz bem o Abel de encarar dessa forma, se é isso mesmo que está acontecendo. Acho que é a forma mais correta, a forma mais objetiva de manter o foco. Porque quanto mais fica remoendo essa história, mais difícil de focar na próxima partida. E o calendário não permite que se perca o foco. O calendário é muito intenso. A gente teve agora 10 dias aí parados, voltaram as partidas na última quinta-feira, e é quarta e domingo, ou quinta e segunda, quarta e domingo, mas enfim, 2 jogos por semana, direto. 3 dias, 2 dias, 3 dias, 2 dias de intervalo no máximo. Quinta-feira já tem jogo de novo. Então tem que ter foco, e o Abel faz muito bem em manter essa postura objetiva. E assim a gente termina mais uma excelente coletiva do Abel. A gente faz o react aqui tentando interpretar o que parece que ele está pensando, a gente não sabe exatamente, mas diante das reações dele, né, diante das expressões dele, a gente tenta extrair algo mais ali nas entrelinhas e passar aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês continuem prestigiando o nosso trabalho, e na quinta-feira a gente já faz a cobertura ao vivo, direto lá do Allianz Parque, de Palmeiras e Red Bull Bragantino, jogo que fecha o primeiro quartil do Campeonato Brasileiro, 10ª rodada, que o Palmeiras pode até fechar a rodada como líder. Se vencer e der uns resultados ali que a gente precisa, o Palmeiras pode fechar o primeiro quartil como líder do Campeonato Brasileiro. Não é exatamente o objetivo do time, fechar quartil como líder, sim, fechar o campeonato, mas quanto antes assumir a ponta, melhor, né? Se não for na próxima, que seja na seguinte. O que importa é que o Palmeiras siga ganhando pontos, que naturalmente os adversários vão tropeçar, e o Palmeiras, se seguir ganhando seus pontos, vai assumir essa liderança mais cedo ou mais tarde. Mas tem que manter o foco. Valeu, turma. Obrigado pelo apoio, pelo carinho. Um grande abraço. Saudações alviverdes.